Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. O órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor Jesus, alegria poder estar com você, onde estaremos estudando mais uma lição do quarto trimestre. O título desse trimestre é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Então, isso demonstra que estaremos estudando o livro de Jó, o primeiro dos livros de sabedoria na Bíblia e sobre a história desse patriarca. A lição de especial que estaremos falando nesse vídeo é a lição de número 2, Quem era Jó? O texto áureo é o seu primeiro capítulo e o seu primeiro versículo que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O texto inicia o autor deste livro trazendo um breve resumo a respeito de sua vida. Um homem que morava na região de Uz, esta região, uma região possivelmente a sul-sudeste das terras de Israel, próximo às cercanias de Edom. No livro de Jeremias e Lamentações vai dizer também que os filhos de Edom habitavam na terra de Uz, então possivelmente nesta região aonde ele morava. E fala concernente às qualidades de Jó. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A verdade prática fala que quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. A leitura bíblica em classe inicia desde esse primeiro versículo, repetindo o nosso texto áureo, e vai até o versículo 5, que é uma breve narrativa sobre a vida de Jó. Os objetivos desta lição é mencionar que Jó procurou viver uma vida íntegra e justa e que citar também a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus e destacar a piedade de Jó como modelo para os crentes. Jó, o patriarca, possivelmente num contexto histórico, o primeiro livro a ser escrito no primeiro tempo. Há na Bíblia algumas referências a este homem e o que a Bíblia nos ensina a respeito dele. Era um homem temente a Deus, um homem que tem um caráter aonde nós podemos espelhar, um homem de uma vida próspera e também um homem de uma vida piedosa, e é concernente a esse caráter dele que nós devemos olhar. Claro, há possibilidade de estudarmos, mas todas elas serão especulações. Qual foi o tempo em que Jó viveu, quem foi este Jó, se ele era um edomita ou não, mas muitos falam que ele poderia ser um dos filhos de Issacar, daqueles que foram até o Egito. Porém, tudo isso são especulações ou entra para o campo da teologia ou da explicação a respeito disso. Porém, o que nós devemos procurar compreender é a respeito do seu caráter, a respeito da sua vida e que exemplo é Jó para nós. A introdução vai falar a respeito desse homem, que foi um homem diferente não em sua natureza, pois ele pecou também, ele falhou, mas na sua vida espiritual. Um homem que possuía bens materiais, sim, um homem rico. A Bíblia vai falar a respeito da sua riqueza. Porém, era um homem que também mantinha uma família sólida e uma profunda comunhão com Deus. Todos os seus bens materiais e todas as suas riquezas nessa terra não o impedia de servir a Deus. Pelo contrário, os bens materiais que Jó tinha eram consequências ou eram presentes ou eram as bênçãos de Deus para um homem que, em primeiro lugar, era um homem temente, íntegro e reto diante de Deus. O primeiro ponto da lição, ou o primeiro tópico dela, vai falar sobre isso. Um homem de caráter íntegro ou de caráter irretocável, falando da sua integridade, da sua retidão e da sua vida em temor a Deus e uma pessoa que se desviava do mal.
como nós dissemos, Jó não era um homem que não pecou. Pelo contrário, ele teve falhas. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Porém, o seu caráter era irretocável, ou era um caráter irrepreensível. Quando nós falamos de caráter, nós falamos de valores. É uma maneira de nós explicarmos a diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que os outros pensam a nosso respeito. Caráter é aquilo que nós mesmos sabemos quem somos ou o que Deus pensa a nosso respeito. Podemos também dizer que reputação é aquilo que fazemos à frente dos outros. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Esses são valores que governam a nossa vida. De que adianta ter uma boa reputação diante dos homens e não ter uma boa reputação diante de Deus? Ou de que adianta sermos uma coisa diante das pessoas e sermos outra à escondida? Valores é aquilo que tomam conta do nosso pensamento, não somente das nossas atitudes. Valores são aquilo que nos governam ou nos dirigem, mesmo quando teríamos ou tenhamos prejuízo concernente a alguma questão nesse sentido. Fazemos lembrar o Salmo de número 15, que vai falar a respeito disso, que o justo, ou aquele que tem um caráter irretocável, é aquele que até contra dano seu, até quando aquilo vai lhe fazer mal, ele não mente, ele continua na verdade. Isso é caráter, e é isso que nós vemos nele. Ele era um homem íntegro, o que fala de alguém que é inocente, sem culpa, inteiro, verdadeiro, sincero nas suas atitudes. Ele era sincero nas suas intenções, nas suas afeições e na diligência, nos esforços em cumprir os seus deveres para com Deus e para com o homem, com os homens. Uma pessoa íntegra é uma pessoa verdadeira, uma pessoa inteira, uma pessoa com duas maneiras de pensar. Uma pessoa maliciosa, ela não é íntegra. Aquela que diz algo, mas fala algo, mas quer dizer outra. Ou demonstra uma atitude, mas no final, no seu coração, quer mostrar outra. Ela é o que chamamos popularmente de duas caras. Isso não é uma pessoa íntegra. Íntegra é alguém que é inteira em todos os aspectos. Alguém que fala algo sozinho e a público é a mesma pessoa, falando as mesmas palavras. É uma pessoa sincera. Também o texto continua falando que ele era um homem reto. Isso fala de um homem justo, direito, irrepreensível, que se comportava de uma maneira irrepreensível. Isso faz nos lembrar também de 1 Timóteo, no capítulo 3, que vai falar sobre as qualidades que devem ser um obreiro, um bispo, aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário que este homem seja irrepreensível. Isso fala de uma vida justa, de uma vida reta. Claro que diante de Deus nós não seremos irrepreensíveis, as nossas atitudes não serão irrepreensíveis, mas podemos ser diante dos homens. Os homens devem olhar em nós e não encontrar em nós defeito no que tange aquilo que macula ou mancha a nossa reputação, mancha o nosso caráter e mancha também a presença de Deus. O próprio Deus diz que, olha, o meu nome é escandalizado entre as nações por causa de vós, falando a respeito dos sacerdotes lá no Antigo Testamento, porque diziam de um Deus santo, mas se comportavam diferentemente do Deus a quem eles diziam que representavam. O Senhor nos chama à retidão, a uma vida irrepreensível, que as nossas palavras sejam exatamente iguais às nossas obras. E também fala que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal, falando da sua reverência a Deus, que evitava o mal, alguém devotado ao culto, à adoração e que se mantinha o mal sempre à distância.
é no texto ou no livro de Jó que temos a sentença depois repetida, tanto nos Salmos e também em Provérbios, que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Jó era um homem temente a Deus. E o temor a Deus é a razão para que possamos viver uma vida íntegra e reta. Porque se nós tivermos, existem duas maneiras ou dois temores que o homem pode ter. Temer a Deus ou temer os homens. Quem teme a Deus, com toda sinceridade, não teme aos homens. Mas quem não teme a Deus, com certeza, temerá os homens. E quem teme aos homens, procurará ser uma coisa diante dos homens. Mas se ele não é aquilo, ele será diferente, longe daqueles homens. Mas quem teme a Deus, procurará agradar a Deus na presença de Deus. E aquele que teme a Deus sabe que Deus está em todos os lugares. Então as suas atitudes serão atitudes irrepreensíveis, serão atitudes íntegras. O segundo ponto desta lição vai falar que ele era um homem sábio e próspero. Sim, um conselheiro sábio. Ele era alguém que sentava às portas da cidade, é alguém que aconselhava, as pessoas vinham até ele atrás de conselho. As suas palavras são palavras sábias. Ele era um homem que tinha entendimento, que compreendia as coisas. Isso é claro da maneira com que ele recebeu o sofrimento na sua vida, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Depois que sua mulher diz: ainda retém a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele fala: como uma louca mulher tu falas. Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Isso deixa bem claro, mostrando a sua vida piedosa, o seu temor a Deus e também a sua sabedoria. A Bíblia diz, testemunho no livro de Jó, nos seus primeiros versículos, que ele era maior do que todos no Oriente. E quando fala de maior, além de falar da sua riqueza, fala também da sua sabedoria. Não esqueçamos do que acontecia com Salomão, que era um homem muito sábio, que muitos reis de longe vinham para ouvir os seus conselhos, porque ele era maior do que eles em sabedoria. Este era Jó em seu tempo, o homem maior do que os outros em sabedoria. Mais à frente, em outras lições, estudaremos a respeito dos amigos de Jó, que eram sábios no seu tempo, mas podemos ver que diante do conhecimento de Jó e do temor de Deus que Jó tinha, e também concernente à sabedoria de Jó, eles eram bem abaixo daquilo que Jó recebia. Jó era um homem que se expressava em provérbios, era um homem que se expressava em história, era um homem que as pessoas recorriam para saber e buscar dele conselho, orientação. Isso demonstra bem claro em Jó, no capítulo 29, os versículos 21 e 22. Jó também era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Uma junta de boi fala de no mínimo 2 bois, então 1.000 bois e 500 jumentas. Então era um homem riquíssimo, além de muita gente que estava a seu serviço. Este era Jó, o homem rico. Mas, como diz mesmo a lição, ele não era somente rico, ele era um homem próspero, que cuidava bem de sua família. O Senhor lhe deu 7 filhos e 3 filhas. Uma família com 10 filhos, ele, sua esposa e mais 10 filhos. Uma linda família, uma família próspera, uma família que sempre estavam unidos, e os empregados dele, quando nós vemos mais à frente nos capítulos, nesse mesmo capítulo, capítulo 1, versículos mais à frente, vemos o cuidado dos empregados concernente a ele, vemos o respeito que os empregados tinham a ele. Isso demonstra que no lugar onde ele convivia, seja com a sua família, seja com seus empregados,
com os bens que ele tinha um ambiente harmonioso, um ambiente pacífico, um ambiente produtivo, um ambiente abençoado. Isso mostra uma vida próspera, não só riquezas. Nós vivemos no Brasil, um país que infelizmente tem a cada dia mais sofrendo por tempos de corrupção, por denúncias de corrupção, e isso mostra homens que são ricos, mas não são prósperos. Homens que são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro. Quantos que têm riquezas, dinheiro, uma conta gorda no banco, porém não têm família, não têm harmonia familiar, não têm amizades sinceras, não vivem uma vida alegre, feliz, pelo contrário, uma vida perturbada. Isso mostra que só têm riqueza, mas não são prósperos. Jó, pelo contrário, era um homem que tinha uma prosperidade vinda da parte de Deus, que uma das áreas da prosperidade era a sua riqueza, porém toda a sua vida era próspera. Ora, meus irmãos, prosperidade não é o mesmo que riqueza, de forma alguma. Nós podemos ver pessoas que elas não são ricas, porque riqueza é relativa. Só é rico quando há alguém mais pobre que você. Se você for colocar um parâmetro de alguém mais rico que você deixa de ser rico. O outro é mais rico. Então vai depender muito do ambiente, vai depender de quem você convive. A riqueza, ela é relativa. Porém, a prosperidade não. A prosperidade é um ambiente de paz. Prosperidade é ter alegria naquilo que recebe de Deus e receber o suficiente e ser abençoado. A Bíblia fala no Salmo 128 que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É isso, é a prosperidade. E ele continua falando a respeito da família. A tua mulher será como videira ao redor da tua casa, os filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Salmo 128 mostra a prosperidade de um homem comum, um homem que teme a Deus, um homem que é sábio nos caminhos do Senhor, que vive uma vida simples, que tem o seu trabalho, que trabalha de forma feliz, aquele trabalho o sustenta, ele tem um bom relacionamento com sua esposa, ele tem um bom relacionamento com seus filhos e a sua casa é uma casa abençoada. Por isso, esse homem é próspero. Esse texto não fala que esse homem é rico, mas deixa bem claro que ele é próspero. Completando, o texto de Salmo 128 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. Em terceiro e último lugar, falando a respeito de Jó, o terceiro tópico fala que Jó é um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. O texto que lemos, ou o texto da leitura bíblica em classe, fala nos versículos 4 e versículo 5, que iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó era um homem que cuidava da sua família, era um homem dedicado à sua família. A Bíblia diz claramente que a sua família era uma família feliz, uma família que vivia em harmonia. Olha, nós vamos ver na Bíblia, em toda a Bíblia, desde o primeiro casal que teve filhos, Caim e Abel, uma dissolução da família, uma discordância, uma confusão e uma briga entre os irmãos. Vamos ver isso na família de Adão, vamos ver o mesmo na família de Isaac, vamos ver o mesmo na família de Jacó, e em tantos outros casos como o próprio
na família de Jessé, mas não vemos isso na família de Jó. Os outros homens, alguns deles até tementes a Deus, como é o caso de Jessé e de Isaac, mas os seus irmãos não viviam em harmonia, os seus filhos não viviam em harmonia. Mas vemos uma diferença aqui na família de Jó. Os seus filhos estavam sempre em harmonia. Quando falam que eles banqueteavam, não falam que eles eram festeiros, como podem pensar nos dias de hoje, mas eram pessoas alegres, felizes, pessoas que se reuniam com alegria, que estavam juntos, vivendo bem a vida, como bem diz o livro de Eclesiastes, que há uma coisa boa aqui na terra, que deve ser comer e beber do trabalho de suas mãos. É o que vemos acontecendo com os filhos de Jó. E ele era um homem que estava ali sempre observando seus filhos, que faziam muito bem naquilo que estavam trabalhando ou operando, a maneira com que eles tinham como estilo de vida. Uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida agradável. Porém, Jó estava sempre perto, bem próximo a eles, porque Jó era um homem de uma forte moralidade e de uma sólida espiritualidade, mostrando que ele estava sempre cuidando da sua família, procurando viver uma vida consagrada e consagrando-se também em favor de sua família. Ele era um verdadeiro sacerdote do seu lar. Ele estava toda manhã levantando de madrugada para oferecer sacrifício aos seus filhos, holocaustos a Deus aos seus filhos, em perdão pelos seus filhos. É interessante que ele não diz, o texto não diz, que os filhos pecavam e que ele era alguém que pedia perdão aos filhos porque os filhos eram pecadores. Não, ele era um homem tão temente a Deus e um homem devotado à família e um sacerdote do lar, dizendo que se caso os meus filhos pecassem contra o Senhor e no coração blasfemassem contra Deus, eu já quero, Senhor, me colocar como sacerdote deles, intercedendo pelos meus filhos. Este é Jó, o homem temente a Deus, um homem com uma espiritualidade, uma piedade, que a gente vai ver não só nesses versículos, mas em todo o livro. Um homem que sempre tinha os seus olhos fitos a Deus. No livro à frente, os capítulos à frente, vamos ver a respeito de como é que ele vivia a sua vida no serviço a Deus. Um homem que tinha um cuidado espiritual para com seus filhos. Um homem que vivia uma vida consagrada, separada, uma pessoa de oração. Jó era um homem de oração, temente a Deus. Então, meus amados, esses são, ao mínimo, 3 aspectos muito importantes da vida de Jó. O seu caráter, a sua prosperidade e a sua piedade. Um homem de caráter irretocável, um homem de uma prosperidade sábia e um homem de uma piedade pessoal, de uma consagração pessoal ao Senhor. Isso mostra que ele era um homem de profunda intimidade com Deus, um homem que conhecia Deus, um homem que vivia perto da presença de Deus. Que Deus o abençoe, que esta aula possa ser de bênção e de edificação para a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.